Oh glória, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Salvador. Olha, eu quero deixar aqui para os meus irmãos, tá? Já estamos aí por volta de meio-dia e pouco, né? E hoje, essa manhã, estava eu e minha esposa na hora do café e nós começamos a falar sobre várias coisas, né? Nós começamos a questionar algumas coisas e explicar outras e sermos, né, explicados, né, também dentro de alguns entendimentos da palavra, né? Ou seja, Deus nos explicou dentro da palavra algumas questões que nós tínhamos, que nós não compreendíamos, né? Principalmente quando se trata do amor de Deus, né? Se trata da sabedoria do Altíssimo contida nas Escrituras, né? Contida em sua palavra. Nós vamos ver que homens e mulheres estão o tempo todo conversando, entrando em questões das quais nós não temos ainda total conhecimento. Precisamos ser instruídos, né? Precisamos buscar em Deus o discernimento. Não é coisa fácil. Mas eu quero hoje compartilhar então com os meus irmãos de algumas coisas que eu e minha esposa temos falado, né? Nós temos falado sobre submissão, temos falado sobre a obediência, temos falado sobre algumas coisas, né, que é difícil para nós, vamos ser sinceros, para nós seres humanos. Existem coisas que são difíceis para nós, mesmo se tratando das coisas de Deus, nós temos algumas dificuldades, sim, um tanto de compreender quanto de obedecer também. E precisamos então buscar em oração o discernimento, para que o Espírito Santo possa nos ensinar e nos encaminhar na direção certa. São muitos os que falam, claro, são muitos, incluindo nós, uma vez ou outra, estamos falando, eu sei, sim, é assim. E muitas vezes são aquelas vezes que a gente depois percebe que a gente não sabe, que a gente precisa aprender. Algumas coisas que a gente falou, olha, eu pensei que era assim. Então, para que não haja, para que nós possamos diminuir as margens de erro, nós precisamos buscar o acerto. Precisamos buscar em Deus o conhecimento. Vamos orar primeiramente e agradecer a Deus por estarmos vivos. Eu gosto de orar com você, com alguns irmãos e irmãs. Eu gosto de orar juntamente com a igreja, fazer uma só corrente, porque de fato precisamos de falar com Deus, precisamos que Deus nos ajude em algumas questões humanas, em algumas questões que nós temos dificuldade. Temos dificuldade de amar o próximo, sim, nós temos dificuldade, porque algumas pessoas são fáceis de nós amarmos, mas outras nós temos algumas dificuldades, né? Olha, algumas coisas nós temos assim facilidade de executar e outras não. Por exemplo, colocar Deus em primeiro lugar. Estamos tão preocupados em resolver coisas. Estamos tão preocupados em solucionar os problemas que aparecem na nossa vida, que às vezes nos esquecemos que precisamos contar com a ajuda do Pai. E vamos orar então e agradecer e também pedir a Ele que continue a nos abençoar. Sim, dia após dia. Que continue nos encaminhando na sua direção. Porque uma coisa é fato, o Senhor breve vem, e quando Ele vir, aí já não há mais o que se fazer. Quem o aceitou, quem o serviu, serviu. Quem não serviu, bom, aí é com Ele. Eu quero dizer para você que a palavra nos ensina, sabe? Para onde vão os maus e para onde vai os bons. E quem são os maus? Quem são os bons? Os bons não são os perfeitos, ninguém é perfeito. E até a vinda de Jesus, nós estamos em obra, em uma obra inacabada, em uma obra em que Deus ainda está a executar. Então, mas nós temos que buscar melhorar dia após dia. E isso é com a ajuda da palavra do Senhor, isso é com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar então. Alguns estão já almoçando, alguns já estão se preparando para o almoço, mas vamos agradecer a Deus por estarmos vivos. Vamos agradecer a Deus porque até aqui nos tem ajudado o Senhor.
Amém? Pai querido, Deus eterno, nós estamos aqui, Pai, essa manhã, Senhor, para agradecer também. Primeiramente, para agradecer. Agradecer, Pai, porque o Senhor nos aceitou como filhos. O Senhor nos tem por servo. O Senhor tem nos servido também. Meu Deus querido, Pai Santo, nós queremos, Pai querido, dizer ao Senhor o quanto é bom, Pai, estarmos na terra dos viventes. O quanto é bom estarmos vivos. O quanto é bom, Pai, estarmos em família. Como é bom, Senhor, estarmos perto do Senhor. A tua palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Pai, alguns de nós já temos encontrado o Senhor na sua palavra. Alguns de nós, Pai, temos encontrado o Senhor na casa do Senhor. Alguns de nós, Pai, temos percebido, Pai querido, ou nos dado a perceber que o Senhor está em nossa casa, em nossa família, no meio dos amigos, que o Senhor tem se manifestado no meio dos homens. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos ama e o seu amor, Pai, é notório. Nós temos notado o quanto o Senhor nos ama. Pai, porque por tantos erros que os homens cometem, por tantas coisas, Pai, que estão erradas, não só no nosso país, mas no mundo e no comportamento dos homens, mesmo assim, o Senhor tem nos ajudado a ficarmos de pé. Mesmo assim, o Senhor tem nos ajudado, Pai, a conquistar coisas, Pai, e buscar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu quero hoje, agora, nesse momento também, pedir por aquele, Pai, que agora talvez não tenha tanta fé. Eu quero pedir por aqueles, Pai, que deixaram de acreditar, porque as coisas do mundo, Pai, lhes cegaram. Sim, tirou a esperança, roubou-lhes a esperança. Meu Deus, eu quero orar para que esses possam enxergar novamente, para que eles possam sentir o teu amor, a tua graça e também a tua misericórdia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, eu quero pedir, Senhor, nos perdoe, nos ajuda, Pai, a nos esforçarmos a caminhar dia após dia na tua presença. Querido Deus e eterno Pai, abençoa os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos e toda a nossa parentela, Pai, até mesmo aqueles parentes mais distantes que não estão conosco. Ó Deus querido, Pai Santo, nós queremos pedir, ó Pai querido, que eles possam ver o Senhor, assim como nós temos visto o Senhor. Nós temos visto o Senhor no semelhante, nós temos visto o Senhor nos nossos alimentos, nós temos visto o Senhor na nossa casa, na morada, temos visto o Senhor nas coisas que temos e nas pessoas que estão ao nosso lado. O quanto o Senhor é bom, nós temos visto que o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor tem sido bom para conosco. Por isso, meu Deus e meu Pai, abra os olhos daqueles que ainda não conseguem ver. Senhor, ajuda aqueles, Pai, que ainda não conseguem, ó Pai, se esforçar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor transformou a água em vinho, nós temos visto diante dos nossos olhos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Pai, então em nome de Jesus, que todos aqueles, Pai, que têm olhos para ver, possam ver. E aqueles, Pai querido, que têm ouvido para ouvir, possam ouvir. Sim, Pai, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço também, Senhor, por aqueles que neste momento estão, quem sabe, Pai, em um hospital, quem sabe em uma UTI, quem sabe passando por uma cirurgia. Meu Deus e meu Pai, seja com essas pessoas. Pai querido, Deus Santo, visita também, ó Deus, aqueles que estão agora em casas de recuperações, aqueles que estão, Pai, morando em albergues, Pai querido, passando noites em albergues, aqueles que estão, ó Pai, quem sabe debaixo da ponte, debaixo de marquises, na rua. Ah, Senhor, tem misericórdia do pobre, tem misericórdia do abandonado, tem misericórdia do solitário. Meu Deus e meu Pai, visita também as viúvas, visita, Pai, os órfãos. Sim, Pai, visita, Pai querido Deus Santo, aqueles que estão à espera, Senhor, de uma adoção, aqueles que estão morando, Pai, em orfanatos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita as casas de repouso, em nome de Jesus, onde estão tantos e tantos idosos que já fizeram tanto, já viveram tanto, Pai, mas ainda carecem, precisam de ajuda.
precisam de um amor, precisam de carinho e de amparo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seja, Pai querido Deus Santo, com os nossos governantes, que o Senhor possa, Pai querido Deus Santo, converter os corações dos governantes. Que eles possam, Pai querido Deus Santo, sim, continuar governando, mas quem sabe, Pai, com os olhos abertos, os olhos focados no Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, eles possam ouvir a Tua voz. Fala com eles, ó Deus, em sonhos. Mostra a eles, Pai querido Deus Santo, que o Senhor está presente. Por isso, meu Deus e meu Pai, traz um homem que não tem temor ao Senhor. Traz o temor a este homem. Mostra o seu poderio. Mostra o quanto o Senhor é grande, forte, poderoso. E só o Senhor é capaz de nos salvar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, alcança, Pai querido Deus Santo, Pai, aquelas pessoas que são desfavorecidas. Pai, socorre, Pai querido Deus Santo, sim, a mulher que vive na prostituição, o homem que está preso à prostituição. Visita, Pai querido, o coração daquele que está preso aos vícios, quem sabe o vício das drogas, o vício da pornografia, o vício, Pai querido Deus Santo, da mentira, da jogatina, Pai querido, do tabagismo. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, socorre, liberta, cura, salva estes homens e mulheres, Pai. Pai, visita também os presídios, as detenções, Pai, aonde há um homem e uma mulher, Pai querido Deus Santo, sim, Pai, que erraram o caminho, sim, Pai querido Deus Santo, que transgrediram as leis, Pai querido Deus Santo, que eles possam pagar, Pai, por sua pena, mas que eles possam ver o Senhor e uma possibilidade, Pai, de mudança, de transformação, para que eles tenham uma nova oportunidade de começar, Pai, uma nova vida, na Tua presença, na Tua casa, porque sabemos, ó Deus querido Pai Santo, que não há aquele homem ou mulher que não tenha errado, não há um só que possa dizer que não tem pecado. Todos pecaram, foram separados da Tua glória, mas unidos, Pai querido, enxertados na videira pelo Senhor Jesus, pelo Teu Filho amado. Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos alcançar e falar conosco. Fala conosco nesta hora, Senhor. Pai, que nós possamos viver no Espírito e não na carne, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito e não pela vida carnal, não pelas concupiscências da carne. Meu Deus e meu Pai, os desejos da carne têm levado o homem à ruína. Os desejos da carne, as paixões da carne têm levado o homem a cometer, Pai querido Deus Santo, homicídios, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia do Teu povo que está perdido ainda. Tem misericórdia, Pai, da Tua igreja, sim, da noiva, Pai querido, que precisa ser adornada, da noiva que precisa, Pai, ser trabalhada, lapidada, Pai, como uma joia. Meu Deus e meu Pai, para que na Tua vinda sejamos aceitos como Teus filhos e servos. Pai, reescreve o nome daquele, Pai, que foi apagado do livro da vida. Pai, dá a eles oportunidade de se salvarem novamente. Meu Deus e meu Pai, e escreve o nome desses que estão chegando agora, Pai querido, diante da Tua face, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa nos atender, nos socorrer, nos ajuda, Pai. Somos fracos, somos pobres e necessitados, mas sabemos que o Senhor cuida de nós, que a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, possa fluir, Pai querido, como a sua conversa com a mulher samaritana, que o Senhor disse que se tomarmos dessa água, Pai querido, Deus Santo, que o homem tem, nós tornaremos a ter sede, mas aquele que beber da água que o Senhor dá, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Pai, nós queremos que do nosso interior venha fluir rios de águas vivas. Nos ajuda, Senhor. Pai, fala conosco agora, no dia de hoje. Fala conosco nesse iniciar de semana, Pai. É o primeiro dia da semana. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Nós queremos ânimos, Pai querido. O homem anda desesperançado. Traz de volta, Pai querido, a esperança do homem. Traz de volta, Pai querido, Deus Santo. Sim, Pai, o ânimo do homem. Para que nós possamos prosseguir essa jornada, Pai. Que nós não sabemos, Pai, quando ela vai terminar. Mas nós sabemos que um dia estaremos todos diante do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará. Que toda língua confessará
que só o Senhor é Deus. Pai, então a tua vinda está próxima. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco esta manhã. Fala conosco, Pai, na tarde de hoje. Fala conosco, Pai, neste dia chamado hoje. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Ah, louvado seja Deus. Meu irmão, aleluia, Emerson, Deus abençoe tua vida, louvado seja a tua vida, fico feliz pela tua vida, como é bom saber que somos irmãos em Cristo, como bom saber que somos um só povo no Senhor, que Deus seja louvado pela tua vida, pelas nossas vidas, e que nós continuemos firmes na mesma fé. Eu quero compartilhar com os meus irmãos uma palavra que se encontra lá no livro de Tiago, sim, Tiago 4:7, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Jesus. E vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Meu irmão, eu quero dizer que se sujeitar, se entregar às vontades de Deus, se sujeitar à sua palavra, se sujeitar à sua vontade, não é tão fácil como muitos pregam por aí. Não é tão fácil como muitos dizem por aí. Eu costumo dizer o seguinte, como algumas pessoas já disseram, difícil é encher um vaso que já está cheio. Nós chegamos até Jesus cheio de coisas, cheio de achismos. Eu penso assim, eu acho desse jeito. Mas quando chegamos diante de Jesus, estamos reaprendendo. Tanto é que a palavra diz que necessário nos é nascer de novo, né? Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, ou que Nicodemos que tem com Jesus, lá no livro de João, sim, capítulo 3 de João, nós vamos ver que há uma conversa de Jesus com o mestre da sinagoga, com o mestre da lei, que parecia que tinha que saber de tudo, mas ele não sabia. Ele estava diante agora de Jesus. E ele diz, então, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Olha, necessário vos é nascer de novo. O nascido de carne é carne. Jesus estava também reafirmando o que lá em Romanos Paulo ia dizer também. Porque lá em Romanos capítulo 8 vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que agora vivem pelo Espírito. Então o Espírito de Deus, eu não guio mais pelos meus desejos carnais, eu não guio mais pelas minhas necessidades, entre aspas, carnais. Eu me guio por tudo aquilo que eu preciso de Deus, que eu preciso no Espírito. Porque, de fato, o homem veio do pó e ao pó tornará. Mas o Espírito que veio de Deus, a Deus voltará. E aí entramos nessa questão da salvação. E nós entendemos que somos salvos pela fé que temos, pela fé que confessamos. Temos fé em Cristo, por isso seremos salvos. Porém, o julgamento haverá. E o julgamento será feito em cima das obras, do que nós fizemos. Por isso a palavra do Senhor vai nos advertir que a fé sem obra é morta. Tá? Uma tem que andar junto à outra. Eu tenho fé, mas eu também tenho obras. Eu sou um fruto, mas me torno árvore e frutifico também. Porque ele diz, todo aquele que estando nele, lá em João 15, toda vara que estiver nele, ele limpa pela palavra, ele limpa para que venha produzir mais fruto. Então nós temos que produzir fruto. E lá também vai nos dizer que a vara de si mesmo não pode produzir, se eu não estiver ligado na videira. A videira é Cristo. A videira é Cristo. Precisamos estar ligados na videira. Meu irmão, eu quero entrar aqui também em um outro assunto.
Qual é esse assunto? Você percebeu o quanto você mudou ao conhecer Jesus? E o quanto ainda temos que mudar por conhecer Jesus? Eu quero dizer a você que quando eu conhecia Jesus, eu entendi que eu tinha perdão em Cristo, que o meu arrependimento trazia o perdão de Deus sobre a minha vida, me dando então uma nova oportunidade. Em Cristo temos uma nova oportunidade. O mundo julga, o mundo condena. Deus chama, nos absolve, nos perdoa, porque Ele levou sobre Ele a minha e a tua culpa. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aonde está escrito isso? Isaías 53. Vai dar uma lida lá do começo ao fim e você verá o real propósito pelo qual Jesus veio. Olha, eu quero dizer para você então que aquele que aceitou a Jesus é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como se passou? Olha, as consequências vêm do nosso pecado. Mas eu quero dizer que o perdão de Deus me dá a possibilidade de andar novamente de cabeça erguida e de fazer tudo novo, tudo diferente e melhor, e evitar os pecados. Aí a palavra do Senhor, ela vai nos ajudar a nos livrar, fugir da aparência do mal, diz a palavra do Senhor. Nós temos que fugir das coisas que nos levavam e nos faziam pecar contra Deus. Nós vamos entender na sua palavra o que agrada e o que não agrada a Deus. E eu tenho então entrado nesses pormenores com muitas pessoas. As pessoas me perguntam como que eu me livrei das drogas. Eu quero dizer para você que eu não busco tirar coisas da Bíblia, mas as coisas que a palavra diz na Bíblia, elas tiraram coisas de mim. Porque eu passei então a me sujeitar a Deus, como diz aqui em Tiago 4:7. Eu vou dizer para você que se sujeitar é dizer, Pai, faz de mim o que tu quiseres. Faz comigo aquilo que te agrada. Então não é coisa fácil. Tem dias que eu simplesmente quero ser homens. Sabe, um homem comum que faz tudo que lhe dá a telha. Mas a Bíblia não me dá esse direito. A Bíblia fala do livre-arbítrio, mas aquele que serve a Jesus tem que abrir mão do seu livre-arbítrio para Deus. E fazer então a vontade de Deus, não mais o que me vem à telha, não mais o que me vem na cabeça. Existem muitos cristãos errados, batendo no peito, dizendo, eu sou assim e pronto. Quem quiser gostar de mim, goste. Quem não quiser, não goste. O problema é seu. Não é bem assim essa história. Eu quero dizer para você que eu já não sou dono de mim mais, uma vez que foi pago um preço por mim. A morte de Jesus pagou pelo meu pecado. Eu estava condenado pelos meus pecados. Eu agora estava cativo, escravizado pelo pecado. Aí vem o meu libertador, vem o teu libertador, que é Cristo. E ele vem e toma o meu e o teu lugar. Essa é a visão da crucificação. Ele tomou o lugar dos homens na cruz. Então agora nós somos todos propriedade de Jesus. E quando eu digo propriedade, eu estou dizendo assim, estamos todos com a condição de nos salvarmos em Cristo. Nós temos todos a condição de em Cristo encontrarmos a vida eterna, o descanso eterno ao lado de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado, a palavra diz que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse dom é gratuito para mim e para você. Para Cristo, teve um preço. Custou-lhe a própria vida. Então, o sangue de Jesus pagou por mim e por você. Eu quero falar para você que nós estamos o tempo todo sendo desafiados pelo mundo. Porque a Bíblia também vai nos ensinar que o mundo jaz no maligno. O que seria isso, irmão Marcos? Olha, o mundo, você já percebeu que eles correm atrás do ouro e da prata, do dinheiro, do petróleo, do poder, custe o que custar. Existem pessoas roubando, matando, se prostituindo,
tudo em busca do financeiro, tudo em busca do ouro, tudo em busca do poder. Aí vem Jesus e diz para mim e para você: olha, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus me chama para me aliviar, porque é um fardo muito pesado viver em prol do dinheiro, viver em prol do poder, viver em prol de fazer, de possuir, de construir. Olha, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lá em João 10:10 vai dizer assim, ó: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Jesus está falando de uma vida abundante. Que vida é essa, meu irmão? Que vida seria essa? Olha, uma vida de paz. Porque a Bíblia também vai dizer, olha que coisa linda, vai dizer assim: a minha paz eu vos dou, disse Jesus, e não vou lá dou como o mundo. O mundo diz que está em paz quando está com saúde, quando está com dinheiro, quando tem poder, quando tem moradia, quando tem casa. Aí vem Jesus e diz: olha, sim, todas essas coisas eu posso fazer por você, mas se você não me tiver, você não tem uma paz verdadeira. Essa paz é enganosa, porque é só tirou o dinheiro, tirou o poder, tirou a saúde, acabou a paz do homem. Agora, a paz que Jesus está falando, ele está dizendo como está lá no Salmo 91. Ó, aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso, descansará. Ó, só há descanso para quem está em Deus. Mesmo quando as coisas fogem do meu e do teu controle, Romanos 8:28 vai dizer que todas essas coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, que não andam pela carne, mas vivem agora em espírito. Nós estamos agora não mais preocupados com o que havemos de comer, de beber, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos com o que haver de comer, de beber ou de vestir. Porque os gentios fazem isso. O povo do mundo faz isso. Os ímpios fazem isso. Então nós que estamos em Cristo, que somos nova criatura, agora nós estamos numa nova vida. Eu então agora ando numa nova vida. Eu sei que eu não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo do financeiro, preciso, eu tenho. Nós temos necessidades e Deus já sabe disso. Porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Você tem buscado, nós temos buscado em primeiro lugar. Deus não aceita outro lugar a não ser o primeiro. Nós já sabemos que em primeiro lugar vem Deus. Até mesmo nos seus mandamentos diz: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, com toda a sua força. Meu irmão, não é coisa fácil. A Bíblia diz assim também na sua palavra. Ó, Jesus dizendo: aquele que quiser vir comigo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha, nada pode te prender, nada pode te impedir de seguir a Jesus. Independente dos problemas, Jesus venceu a morte. Eu temia a morte. Eu acredito que quase todo mundo, um dia ou outro, temeu a morte. Temeu morrer. Para onde vamos? O que vai acontecer? Ah, e se eu morrer agora? Meu querido, a Bíblia vai dizer no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, ele nos proporciona na sua palavra, através da sua palavra, um descanso, um refrigério, andar, irmão, tranquilo, faça a sua parte, trabalhe, sabe, tenha comunhão com os irmãos, porque a Bíblia vai dizer também, dos mandamentos, ó, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
ame o teu próximo, perdoe o teu próximo. Se possível, olha essa parte. A Bíblia diz, se possível, viva em paz com todos. Se possível. Quando não é possível, irmão, se afasta. Tem pessoas que, infelizmente, é complicado. Tem parentes que é complicado viver com parentes. Então, é melhor você se afastar para que não haja um dano maior, para que não venha um confronto, até as vias de fato. Hoje nós estamos vendo pai matando filho, filho matando pai, filha matando a mãe. Nós estamos vendo hoje coisas terríveis. Sempre teve, mas agora em grande quantidade, em grande escala, em todos os lugares, em todos os países. Você está vendo as notícias hoje? São terríveis. Filhos que planejam a morte dos pais, só para tomar posse de uma herança, sabe? De casa, de terrenos, de carros, de propriedades, de contas bancárias, sabe? De uma conta bancária. Enfim, olha, são tantas coisas absurdas que acontece hoje, tudo por causa do amor ao dinheiro, tudo por causa de não se submeter a Deus. A Bíblia também vai dizer, não é que ter dinheiro ou ser rico é pecado, mas o amor a ele, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando se ama alguma coisa, se põe em primeiro lugar. Você já parou para pensar que a gente sempre está pensando, quando você se apaixona por alguém, você dorme pensando nesse alguém, acorda pensando nesse alguém, passa o dia pensando nessa pessoa ou nesse objeto. O seu amor te direciona. A Bíblia vai dizer assim, que aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. E quando você valoriza o dinheiro mais do que pessoas, mais do que tudo, isso te leva a ser uma pessoa capaz de matar, destruir e fazer tudo o que for possível para obter isso. Então, cuidado com o amor ao dinheiro, com a paixão ao dinheiro, porque na verdade é algo que todos precisam hoje, mas precisamos entender que, em primeiro lugar, temos que colocar ao Senhor, temos que colocar a Deus, temos que colocar. A palavra dele vai dizer, busca o reino, busca em primeiro lugar o reino e sua justiça. Justiça, entender o que é justo, sabe? Então hoje a Bíblia me ensina como amar o meu próximo, como perdoar o meu próximo. Não é coisa fácil. Como conviver com o meu próximo. Se está difícil, eu me afasto. Porque a Bíblia fala, ó, foge da aparência do mal, meu amigo. Foge. Se possível, viva em paz com todos. A Bíblia tem palavra para tudo, meu irmão. Olha, hoje eu falo para as pessoas assim. Eu estou muito mais preocupado acerca do que Deus pensa de mim, do que o que os homens pensam de mim, do que o que os amigos, os irmãos, a família. Porque se você viver preocupado com o que falam ao teu respeito, você nem vive. Se você viver preocupado com o que estão falando, você perde tempo em não ouvir a voz de Deus. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que eu preciso servir a Deus. E aí Deus vai me ensinar a servi-lo na sua palavra. Primeiramente, eu vou entender que eu preciso colocar ele em primeiro lugar. Depois eu preciso me amar. E depois eu preciso amar o meu próximo, como a mim mesmo. Eu preciso aprender a amar, respeitar, perdoar. Isso é coisa fácil? Não é. Parece fácil, mas não é. Então, eu quero agora partir para um outro lado e dizer para você assim. Hoje, eu estou na minha casa com a minha família, mas eu já estive com muitas pessoas em muitos lugares. Eu já estive debaixo de ponte, já estive em albergue, casa de recuperação, eu já estive com marginais, eu já estive com gente de todo tipo que você imaginar. Mas hoje, quando Deus me envia a essas pessoas, é para falar que há esperança. A Bíblia vai dizer que há esperança, mesmo para os que foram cortados, que são como uma árvore cortada. Meu querido, que parece que não tem mais vida. Você olha para um alcoólatra, para um drogado, para uma prostituta, para uma lésbica, para um homossexual. Você vê tanta gente, sabe, para um traficante. Você vê tanta gente que hoje está levando uma vida no mal, nas trevas.
Mas outrora eu estava lá, outrora você talvez estava lá, muitos estiveram lá, e Deus tem poder para resgatar através da minha vida, da tua vida, do meu testemunho, do seu testemunho. Precisamos manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos. Então, quando eu converso com meus amigos, eu falo assim: meu irmão, não estou aqui querendo mudar ninguém, porque quem convence o homem é Jesus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Mas eu estou aqui apenas como um exemplo de que é possível encontrar em Deus saída para os nossos problemas. A Bíblia vai dizer então, olha o que a Bíblia vai dizer, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por mim e por você. Quem crê nisso vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não aceita a Jesus, meu querido, está fadado a ser condenado. Mas quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador vai encontrar salvação. Vai encontrar. A Bíblia vai dizer no Salmo 23, um dos salmos de Davi, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Tudo aquilo que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, nós vamos encontrar em Deus. Precisamos buscar em Deus. Está sem paz? Busca em Deus. Está em guerra? Busca em Deus. Olha, quer sair de dívidas? Busca em Deus. Está sem ânimo? Busca em Deus. Está sem saúde? Busca em Deus. Olha, meu irmão, eu vi com os meus próprios olhos homens que tinham estudo, homens que tinham boas casas, carros, estavam até empregados, bem empregados, irmão. Tirarem sua própria vida, sabe? Daqui a pouco é mais uma notícia: fulano se matou, fulano se suicidou, ciclano está preso porque fez isso, sabe? Um churrasco que começa bem e termina em morte. Uma viagem à praia que vai bem, mas termina em morte. Uma festa que começa, mas termina em morte. Sabe aonde Jesus não está? Ou aonde não deixam Jesus se manifestar? Sabe quem se manifesta? O diabo. Sabe quem se manifesta? A morte. Acredite, porque no meio da família que deveria de se amar, quando não existe amor, quando não existe a presença de Deus, sabe o que acontece? Desavença, dissensão, divisão, separação e às vezes até morte. É o que nós vemos todos os dias nas redes sociais, nos meios de comunicações. O que você ouve lá? Sabe? Quem vai te fazer mal não está muito longe. Sempre quem vai nos fazer mal está bem perto. Então, na maioria das vezes, é a família. A Bíblia diz, é a Bíblia quem diz que vai se levantar inimigos no meio da família. É no meio da família. Então precisamos vigiar. Vigiar até mesmo com a família. Precisamos vigiar com os amigos. Quantos amigos cresceram juntos, brincavam juntos, curtiam juntos, mas por um desentendimento acabaram se matando. Eu também já vi muitos casos assim. Eu quero dizer para você também que hoje, então, buscar criar e ver os nossos filhos crescerem. Buscar fazer a vontade de Deus. E desfrutar. Porque lá no Salmo 37,4 vai dizer assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele. Confia e Ele tudo fará. Meu irmão, hoje, eu estou pensando muito mais do que eu pensava antes. Eu agia sem pensar. E quando eu me dava conta, já tinha feito besteira. Hoje, eu falo para você, pensa uma, duas, quantas vezes forem, para evitar um mal maior. Amém? Que em nome do Senhor Jesus, Jesus está voltando, quer você queira ou não. E Ele julgará a todos. Alguns será para salvação, mas outros para perdição eterna. Eu estou garantindo hoje, lutando dia após dia, buscando em Deus força para garantir que o meu caminho é o de salvação.
Mas eu digo para você, vigiai e orai. É o que Jesus nos aconselha. Vigia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque hoje você pode estar bem, mas amanhã talvez não. Mas a palavra do Senhor tem que ser colocada em prática todos os dias. Todos os dias. Você vai ver histórias maravilhosas na Bíblia. Davi, que ora era homem segundo o coração de Deus. Deus tira Davi do pasto e põe ele para reinar. Isso não foi de uma hora para outra, não. Deus dá poder a Davi, faz Davi vencer gigante. Meu querido, faz Davi vencer exércitos e mais exércitos. Mas aí Davi não vigia e peca, estando no palácio, não querendo estar na guerra, estava no palácio, olhou uma mulher tomando banho, Betseba, vai lá e peca com ela, uma mulher casada, engravida essa mulher, traz o homem não quer, ele volta para a guerra e Davi arma um plano para que esse homem morra, para que Urias morra, e o marido dessa mulher morre. Daqui a pouco essa mulher vai ter um bebê, mas o bebê também morre, Deus também não aceita. E aí então Deus decreta, através do seu profeta Natã, que vai falar para Davi, Davi, a espada não sairá da tua casa. Então começou a acontecer muitas desgraças na casa e na família de Davi. Tudo por causa que mesmo ele sendo homem de Deus, mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus, ele não obedeceu, ele pecou. O pecado nos traz consequência. Deus pode te perdoar de todos os seus pecados, mas algumas consequências elas vão ter que vir. Você terá que passar por elas e começar de novo. Vai e não peques mais. Uma vez que Deus nos perdoou de um pecado, uma vez que Deus nos fez nos arrepender de um pecado, é não praticar novamente. E hoje, eu sendo um ex-dependente químico, um ex-drogado, um ex-noia, o que eu tenho que fazer? Me manter firme na sua palavra, me manter firme na sua igreja. Eu que já fui um homem também dado à violência, hoje me manter ali, no príncipe da paz, no colo do príncipe da paz. Eu busco em Deus e digo para Deus, Pai, cuida de mim, livra-me do mal, livra-me de mim mesmo. Meu querido, você se conhece. Há muitas pessoas que não admitem os seus erros, não admite como você será perdoado se você não reconhece o quão miserável você é, o quão pecador você é, o quão você precisa da misericórdia, do amor e da graça de Jesus. Eu preciso todos os dias. Estou aqui agora gravando esse vídeo para alguns inutilmente, para outros terá benefício, porque a pessoa vai entender. Tem muita gente hoje que tem um filho nas drogas, tem muita gente hoje que tem um marido, um esposo, um pai, uma mãe, uma irmã, um tia, preso em prisões de vícios e até de cadeias, e precisa de uma palavra de ânimo. Deus vai dar a condição de você recomeçar. Recomece, porque em Deus há esperança. A Bíblia diz, trago à memória aquilo que me pode dar esperança. O que me dá esperança é a palavra de Deus, que trouxe perdão para o homem, trouxe salvação para o homem. Então, que em nome de Jesus, entenda isso. Entenda isso. Deus tem me oferecido uma vida digna. Não é uma vida de riquezas. Não, é uma vida digna. Uma vida de cabeça erguida. Os inimigos se levantam, sabe? Os atacantes, os caluniadores, eles se levantam para falar mal de mim. Mas o que eu posso fazer? Continuar caminhando na direção de Jesus. É o meu conselho para você também. Pare de ficar olhando para as coisas que deram erradas e comece a olhar para aquele que vai te ajudar a fazer as coisas certas. E esse alguém é Jesus. É Jesus, é a sua palavra. Olha, pare de ficar ouvindo aqueles que te condenam. Ouça
A palavra que te absolve, que te perdoa, que te dá caminhos. Em nome de Jesus. Querido, sabe? A Bíblia fala do povo de Deus. O povo de Deus, nós estamos vendo até o dia de hoje. Você vê a resistência de Israel na guerra. Sempre foi assim. O povo de Deus não é o povo de Deus não se apega a números, mas sim a promessas. É promessa de Deus. É promessa de Deus que ser com esse povo. É promessa de Deus. É o Israel de Deus. Ninguém consegue banir a Israel da face da terra. Não há como. Desde os antigos. Outros reinados maiores do que Israel já se levantaram contra Israel. Não tem. A mão de Deus está sobre Israel. A mão de Deus é com Israel. Então, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, sabe, você foi enxertado na videira. Nós hoje fomos enxertados na videira. Jesus nos aceitou. Jesus disse assim que ele veio para os seus e muitos dos seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, ele os fez ser chamados filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos, somos enxertados nessa videira. Então, que em nome de Jesus, receba isso no teu coração e entenda bem. Hoje, eu falo para as pessoas, eu prego em casas de recuperações, eu prego em igrejas, eu prego nas ruas, nas praças, aonde eu estiver eu vou pregar, prego nas redes sociais também. E eu digo para as pessoas, há esperança sim, mas lute, não fica se baseando em quem está dizendo que você não pode, que você não é, que você não vai. Olhe para o que Deus diz. Jesus disse, olha, sem mim você não pode nada. Então isso quer dizer que com ele venceu o mundo. Ele disse, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu o mundo. Somente ele pode me ajudar, te ajudar, nos ajudar a vencer o mundo. Não existe outro. Deus na sua palavra diz, a sua palavra diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. E ele quer agir ao meu favor, ao teu favor, ao nosso favor. Em nome de Jesus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja próximo da tua casa. Procure um povo para você fazer parte. Você faz parte de um corpo. E esse corpo é de Cristo, o cabeça é Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Estamos aqui para nos ajudar. Mas existem aqueles, filho das trevas, filho de Belial, que não quer se afiliar, não quer ser filho e nem irmão. E a Bíblia vai dizer que como é bom que os irmãos vivam em união. Mas você vai ver, hoje, o que você mais vê é os irmãos vivendo em desunião. Cada um por si e Deus para todos. Não é o caso do povo de Deus. Deus é quem nos une. Sua palavra é quem nos une. O amor dele é quem nos une. Então, que em nome de Jesus, traga o perdão no teu coração, porque muitos são aqueles que precisam do meu e do teu perdão. Muitos, incluindo nós também, precisamos do perdão, porque melhor é viver em paz do que viver em guerra. Melhor é estarmos unidos em um número maior, porque quanto mais pessoas há, mais ajuda, menos força precisamos fazer para sobreviver. Sabe por quê? Porque onde tem muitas pessoas que se amam, um ajuda o outro. E assim a vida se torna melhor. Então, que em nome de Jesus, pense nisso, meu irmão, minha irmã. E ao invés de ficar julgando muito, ore a Deus. Ore a Deus. Ao invés de ficar retendo, acumulando coisas, bens, tudo, divida. Ajude o próximo. Olha, eu ia falar sobre outras coisas, mas o Espírito Santo vai tocando no meu coração, vou falando o que me vem à mente. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há muitas crianças sofrendo, mas eu e você, unidos, podemos transformar a vida dessas crianças numa vida melhor. E futuramente serão jovens e homens e mulheres melhor. E o mundo
automaticamente estará de um jeito melhor para se viver. Um lugar melhor para se viver. Precisamos colaborar com as pessoas. Precisamos ajudar pessoas. Ajude alguém. Dê uma palavra boa, dê um abraço. Diga que pode contar com você. Sabe? Nem tudo tem a ver com o financeiro, com o dinheiro, mas uma boa parte tem a ver. Se você tem, divida. Se você tem, compartilhe. Se você não tem também ou não pode, fique em paz. Ofereça pelo menos a sua amizade. Ofereça o seu amor. Em nome de Jesus. Tenhamos todos uma boa semana, uma semana de luta. Querido, a vida é luta. Então lute. Não cruze os braços, nem se entregue, tá? Lute em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. E para lembrar novamente, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, resiste ao dia mau, resiste à vontade de matar, não mate, resiste à vontade de brigar, não brigue, resiste à vontade de xingar, de mentir, sabe? Resista ao pecado, não peque, lute, peça força a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer também. Sim, Pai, obrigado, porque cada um, Pai querido, pode oferecer um pouco que tem, um pouco que sabe, porque, Pai, são tantos os homens e mulheres sábias, mas que não falam nada, não estão nem aí para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão se perdendo. Pai querido, tem muita gente preocupada mais em brigar, em xingar. Assim, Pai, mais preocupado, Pai, em acusar, em condenar, do que ajudar a se levantar, do que trazer a cura. Mas nós somos aquele povo, Pai, que mesmo com pouca força, nós queremos ajudar o nosso irmão. Nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós queremos, Pai, obedecer os seus mandamentos. Queremos obedecer a sua vontade. Por isso, meu Deus e meu Pai, dá-nos uma boa semana. Uma semana de vitória. Sim, Pai, sabemos que virão as lutas, as dificuldades, mas dai-nos força para enfrentá-las, em nome de Jesus. Pai, abençoa nossas casas, abençoa nossos filhos, filhas, netos, abençoa, Pai, toda a nossa parentela, aqueles que estão perto e os que estão longe. Senhor, nos ajuda a ajudar outras pessoas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Olha, continue divulgando bem, fazendo bem, sabe? Às vezes eu não fico preocupado, não. Eu não fico preocupado quantas pessoas estão me seguindo, quantas pessoas estão vendo meu vídeo. Não. Sabe por quê? Disso se encarrega Deus. Se eu não pregar na casa do A, do B, do C, outros vai pregar. Tá? Então Deus ele não consegue se conter, porque Deus ele veio para nos amar e nos salvar. Então Deus vai encontrar caminhos, Deus vai encontrar meios de levar a mensagem até a casa do seu ente querido, até a casa, porque chegou a mim. Chegou ao homem que estava na prisão, chegou à mulher que estava na UTI, chegou ao morador de rua, chegou àquele que estava na casa de recuperação, chegou até o ouvido do louco, chegou até o ouvido do louco e o louco entendeu. Chegou, Pai, até os olhos do cego e o cego viu. Chegou até o corpo do paralítico e o paralítico andou. Assim é o poder de Deus. Ninguém detém, ninguém impede. Agindo Deus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo. O tempo todo Deus é bom.